Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a biossegurança nos serviços de saúde, certo? A nossa disciplina é chamada biossegurança, né? Mas a biossegurança ele é um assunto bastante amplo, né? E hoje a gente vai direcionar um pouco dos termos de definição de biossegurança, tá? Direcionado exclusivamente para os serviços de saúde de forma geral, tá bom? E essa situação, gente, de biossegurança nos serviços de saúde, ela não é feita apenas em uma condição em que se acha que deve ser feito, entendeu? De como que deve ser feito esse processo de biossegurança. Esse processo de biossegurança, gente, de a gente manter essa condição da cadeia séptica, da gente evitar contaminação, né? Da gente manter ali todas as condições para que o paciente não venha a sofrer com alguma situação de contaminação cruzada, tá certo? Ela não vem apenas assim do nada, né? Então existem normas e regras que estão sempre ali por trás desse processo de manutenção da biossegurança dentro de um ambiente de saúde, certo? Então, gente, a gente vai ver um pouquinho sobre definição do que é biossegurança, tá? Do que é considerado um serviço de saúde, tá bom? Como a gente deve fazer o uso de um bom EPI, tá certo? Como a gente deve fazer o nosso calendário de vacinação enquanto profissionais da saúde, tá bom? Então hoje a gente vai passar um pouquinho em cada assunto desse. Lembrando que em termos de biossegurança, no ambiente do nosso trabalho, gente, ele é regido por uma norma regulamentadora, certo? Essa norma regulamentadora é uma norma em que o Ministério do Trabalho disponibiliza para que a gente tenha acesso e a partir desse acesso a gente possa visualizar os parágrafos que existem lá em determinados pontos, tá? Hoje a gente vai conhecer de uma forma geral essa norma, tá certo? Mas eu aconselho para vocês, gente, a nunca esquecer essa norma regulamentadora, tá certo? Porque ela tem lá alguns direitos e alguns deveres, tá certo? Tanto do funcionário, quanto do funcionário da saúde, quanto do empregador, do patrão, tá? Então sempre estejam com essa norma regulamentadora próxima para que vocês, enquanto necessidade, quando tiver necessidade de pedir algum socorro, de repente essa norma regulamentadora ela pode ajudar em termos de biossegurança, certo? Então, gente, é uma norma extremamente importante para a gente, tá certo? Então, a gente vai começar nossa aula de hoje, né? Com o termo biossegurança. O que significa biossegurança? Biossegurança nada mais é, gente, do que o conjunto de medidas e procedimentos, certo? Que nós, enquanto profissionais, a gente realiza, tá? E o objetivo desses procedimentos é prevenir, reduzir, controlar ou eliminar, gente, riscos que estão diretamente relacionados à nossa atividade, ao nosso trabalho, certo? Então, seja ele o trabalho diretamente com o ser humano, tá? Um animal ou vegetal, tá certo? Bem como o meio ambiente, tá bom? Então você ter esse cuidado, tá? Em todas as suas etapas de trabalho, ela é fundamental para que em nenhum objetivo desse, da definição de biossegurança, né, ele não venha a ser perdido, tá? Lembrando, gente, que para você manter essa cadeia de biossegurança, critérios bem rígidos eles têm que ser adotados, tá? Independente do local em que você esteja trabalhando, tá bom? Então, sempre se você fala de saúde, é inevitável, tá? A biossegurança ela tem que estar próximo de vocês, tá certo, gente? E nunca, gente, nunca negligencie a biossegurança, tá? Nunca se sujeitem a trabalhar em um ambiente que não te proporciona um ambiente seguro de trabalho, tá certo? Então, se você daqui a alguns dias vai para o mercado, né? Então, se você vê condições que não te permite o trabalho, gente, não vale a pena, tá certo? Por quê? Porque se você estiver num ambiente com certeza a gente sempre vai estar num ambiente contaminado, mas sempre a gente vai estar em um ambiente que a transmissão de micro-organismos é muito ativa, né?
Então a gente acaba muitas vezes saindo no nosso ambiente de trabalho e levando para casa agentes patógenos numa quantidade tão absurda, tá? Que alguém da nossa família pode adoecer por conta disso, tá certo? E tudo isso porque você muitas vezes não usou os equipamentos de proteção individual, tá certo? Ou você não usou porque realmente não quis usar, ou porque ah, no local de trabalho não tem, tá certo? Então, gente, o que eu sugiro para vocês, olha, nunca negligencie um, um equipamento de proteção individual, tá certo? E aí, gente, o que acontece, o que a gente vê hoje, né? Infelizmente a gente vê profissionais em que a gente falar de equipamento de proteção individual é uma situação extremamente chata a gente ver isso aí, mas acontece. Eu já vi vários profissionais dizendo que equipamento de proteção individual atrapalha o seu trabalho, tá certo? Então, para vocês terem ideia, o nível, né, o nível de preocupação quanto à biossegurança do paciente, dele e dos familiares que ele tem, né? Então, vocês imaginam só, não caiam nessa, tá certo? Então, gente, ficou claro aqui o termo de biossegurança para vocês, a definição? Alguma dúvida? Não, professor. Tranquilo, né? Eu não. Beleza. Aí a gente vai para as normas regulamentadoras, né? Mas o que são essas normas regulamentadoras, né, gente? O que elas fazem? Onde é que eu encontro fazer que nem o Globo Repórter, né? O que são, o que fazem, o que comem, né? Então é mais ou menos isso, né? Então, gente, essas normas regulamentadoras, como eu já falei para vocês, tá? São normas que ditam algumas situações do nosso cotidiano enquanto profissionais da área de saúde, certo? Mas só que lá no Ministério do Trabalho tem uma série de normas regulamentadoras que versa sobre diversas condições de segurança no trabalho, tá certo? Então, essas normas regulamentadoras, gente, são as regras e normas, tá? Que regulamentam e fornecem orientações sobre procedimentos obrigatórios relacionados à segurança de saúde no trabalho, tá certo? Ao todo, o Ministério do Trabalho ele disponibiliza para a gente 37 normas regulamentadoras, tá? Que vai falar de vários assuntos. Ó. Eu trouxe apenas aqui 10 normas regulamentadoras, ó, mas lá no site do Ministério do Trabalho você vai encontrar 37. E você pode clicar em cima e você vai ter essa norma regulamentadora de cabo a rabo, tá certo? Então a gente tem Comissão Interna de Prevenção de Acidente, que é a CIPA. A gente tem a norma regulamentadora que regulamenta equipamento de proteção individual, que é a NR6, ó, vocês estão vendo aqui. A gente tem a NR7, que fala sobre o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. A gente tem a NR8, que fala sobre as edificações. Então percebam que cada NR vai lançar normas para que a gente execute os processos de trabalho quanto à nossa segurança de trabalho de uma maneira eficiente, tá certo? E a NR que está diretamente relacionado, gente, à nossa situação de trabalho nos ambientes de saúde é a NR32, tá certo? Então, como eu vou mostrar aqui para vocês, observem só. Quando eu vou lá no site do Ministério do Trabalho e vou buscar a NR32, aí eu clico lá, né? No que eu clico, aí eu vou ver o escopo dessa NR32. O que essa NR32 fala, né? Então ela vai falar de algumas situações que está diretamente relacionada ao nosso dia a dia do trabalho, certo? Então, o que vai acontecer? Ela vai falar um pouquinho do objetivo e o campo de aplicação dessa norma regulamentadora, certo? Ela vai falar dos riscos biológicos, ela vai falar dos riscos químicos, tá? Das radiações ionizantes e de como a gente deve tratar os nossos resíduos, né? Os resíduos que são produzidos dentro do nosso ambiente de saúde, tá certo? E aí percebam, gente, ó, que ele vai falar de risco biológico, de risco químico e das radiações ionizantes, né?
Esses três riscos, gente, eles estão diretamente relacionados à nossa atividade enquanto profissionais da saúde, né? Principalmente, ó, enfermeiro, médico, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, né? E aqui dentista também se inclui nisso, né? Porque a gente está diretamente relacionado a muitos agentes patogênicos, né? A muitos riscos biológicos, tá certo? E quando a gente fala de técnico de enfermagem, enfermeiro e médico que trabalha com oncologia, a gente fala aí, ó, de profissionais da área da saúde que estão diretamente relacionados à exposição de riscos químicos, tá? De radiações ionizantes, tá bom? Então, gente, radiação ionizante, aí entendam os radioisótopos que são utilizados para poder fazer o tratamento de câncer, né? Então a gente tem as radioterapias, aqui a gente tem os riscos químicos, por exemplo, como as quimioterapias, tá certo? Os riscos químicos diretamente relacionados ao uso de produtos químicos mais diversos que a gente faz uso dentro do nosso ambiente hospitalar e clínico, né? Como um pequeno exemplo, o álcool, né? O álcool 70 é um risco químico que a gente está sempre sendo submetido ali, tá? Então percebam que esses riscos, gente, a gente vai ver mais na frente quais são os riscos, né, em que o trabalhador ele pode estar submetido. Esses riscos aqui, riscos biológicos, químicos, de radiação ionizante, são os riscos em que os enfermeiros, os médicos, os técnicos de enfermagem, os dentistas, né, eles estão diretamente muito próximos a essa condição, tá? A gente vai falar mais na frente, gente, não hoje, tá? Mas em um outro momento sobre gerenciamento de resíduos sólidos, tá certo? Então esses são os riscos que a gente está diretamente vivenciando, né, no nosso dia a dia, tá? E o pior de tudo, gente, que são riscos que normalmente a gente não enxerga, né? Então é mais fácil a gente negligenciar, a gente achar que não vai sofrer nenhum tipo de dano ou agravo devido à exposição a esses riscos biológicos, químicos e ionizantes. Tá bom, gente? E aí, outro tópico que a norma regulamentadora ela versa, né, é sobre a situação dos resíduos que são gerados dentro do nosso ambiente de trabalho, né? Então a gente vai ter uma aula específica só sobre gerenciamento de resíduos sólidos, tá certo? No nosso curso aqui, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente dessa situação, tá bom? E aí ele fala também aqui, ó, das condições de conforto por ocasião das refeições, tá certo? Como que deve ser essa situação de intervalo, né, entre as refeições, da carga horária intermitente, né? Ele vai falar um pouquinho, tá certo? Ele vai falar dos cuidados relacionados às lavanderias, né? Porque a gente não pode levar as coxas de cama, os lençóis dos pacientes que estão internados, né, das mais diversas patologias possíveis, e botar para lavar de uma forma como a gente está levando em casa, né? Infelizmente a gente não pode fazer isso. E já pensou se fizesse, né? A probabilidade de contaminação e acontecer algo mais grave era muito grande. Ele vai falar também da limpeza e conservação do ambiente, vai falar da manutenção de máquinas e equipamentos, tá? Ele vai falar das disposições gerais e das disposições finais dessa norma regulamentadora que está diretamente ligado, tá, à nossa profissão. Tá certo, gente? Mas lembrando, essa norma regulamentadora é que está mais diretamente ligado, mas existem outras que estão associadas a ela, como por exemplo a NR6, tá certo? A NR6 que é diretamente ligada também ao assunto de biossegurança relacionada à saúde, mais direcionada a equipamento de proteção individual. Tá bom, gente? Então, eu não vou ficar falando de cada item, tá certo? Porque isso aqui é muito teórico, tá? Tem muito texto e tem assuntos que não vêm acrescentar de forma construtiva a nossa aula, tá? E aí a gente vai abordar os pontos, gente, em que vai ficar claro para vocês o quanto a gente deve manter essa cadeia da biossegurança, tá? Mas isso não significa dizer que vocês não devam ler, tá certo? E eu vou botar no Google Classroom como material uma série de materiais teóricos para vocês lerem, tá? E eu vou botar a NR32, tá bom? Então, para vocês entenderem um pouquinho como é que ela está estruturada, o que fala, né? Então, vocês vão entender como que ela funciona de fato. Tá bom, gente? Tranquilo aí?
vamos lá. E aí, né? A gente vai para a NR32, viu como é que ela está dividida, né? Ela está dividida dessa forma aqui que eu mostrei para vocês. E aí a gente vai para a NR32 especificamente lá no primeiro parágrafo dela, né? O que ela diz, qual o objetivo da NR32, né? Vamos lá, gente. A NR32 ela tem como objetivo estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores do serviço de saúde, tá certo? Bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral, tá? Então, esse é o grande objetivo da norma regulamentadora, tá certo? Então já entendam aqui, ó, essa primeira definição como sendo uma definição já bastante norteadora, certo? Porque, ó, quando a gente já vê aqui a definição, medidas de proteção de segurança à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde. A definição, o objetivo da NR32 não é somente aos trabalhadores do serviço de saúde, diretamente relacionado ao serviço de saúde, tá? O objetivo da aplicação dessa norma regulamentadora, ela se expande um pouquinho mais, né? Ele vai ali, ó, para aquelas pessoas que exercem atividade de promoção e assistência em geral, de forma geral, né? Vocês querem ver um exemplo disso? Os agentes comunitários de saúde. Esse é um exemplo de pessoas que estão diretamente ligadas à saúde, né? Mas que elas exercem um papel ali de promoção e assistência à saúde em geral, entendeu? Então essa norma regulamentadora, ela se estende a essas pessoas, tá? Não é porque o agente comunitário de saúde não está fazendo a sua atividade de trabalho em saúde dentro da unidade, né? Não por isso ele vai deixar de ser regido aí pelas normas regulamentadoras do 32, tá certo? Do nosso dia a dia, tá certo? Então, ela se estende a definição, o objetivo da norma regulamentadora não é somente para o trabalhador do serviço de saúde, tá? Que está ali dentro do hospital, dentro da clínica, ele se estende ali àquelas pessoas que fazem atividade de promoção e assistência geral em saúde. Tá certo, gente? Tranquilo? Ficou claro o objetivo? Sim. Certo, né? E aí, a gente fala aqui, ó, assistência à saúde, né? A segurança e a saúde dos trabalhadores do serviço de saúde, né? O objetivo da NR32, né? Fala isso. Mas aí, o que a gente pode entender como serviço de saúde, né? Me dê um exemplo aí, gente, de um serviço de saúde, o que pode ser considerado um serviço de saúde? Me ajude aí. A UPA, professor. A A UPA, UPA, a UBS, isso, tá as, certo? as UPAs. Uhum. Uma vez me perguntaram assim, professor, academia é um ambiente de saúde? O que é que vocês acham? Academia é um ambiente de saúde? O que é que vocês acham? Se for pelo contexto de saúde em si mesmo, acredito que sim, que seja. Uhum. Pronto, exatamente. Olha, a academia, gente, ela é um ambiente de saúde. Agora a gente precisa definir o que a academia faz nesse meio da saúde, tá certo? A academia, gente, academia, salão, barbearia, certo? Manicure, tá? São serviços que estão ali direcionados à manutenção da saúde, né? Mas eles são considerados como definição como serviços de interesse para a saúde, certo? E não como serviço de saúde, tá certo? Então entendam bem, tá? Eu não coloquei aqui, mas eu trouxe aqui um questionamento que é bastante pertinente, tá certo? Então, serviço de saúde, pela definição, tá? É qualquer edificação destinada à prestação de assistência à saúde da população. E todas as ações de promoção, recuperação, assistência, pesquisa e ensino, tá? No ambiente da saúde, em qualquer nível de complexidade, tá certo?
Então, serviço de saúde para a norma regulamentadora nada mais é do que UPA, hospital, clínica, laboratório, tá certo? Tudo aquilo que está direcionado a essa necessidade de promoção e recuperação, assistência e pesquisa direcionada à saúde. E esses outros ambientes que estão direcionados à saúde, tá certo? Tipo salão, barbearia, manicure, enfim, academia, tá? Esses ambientes não são considerados serviços de saúde, mas são considerados serviço direcionado à saúde como um todo. Tá certo, gente? São serviços de interesse à saúde, tá? Não são serviços de saúde propriamente dito, mas são serviços de interesse à saúde. Tranquila quanto a isso? Tranquilo, né? Ninguém falou, eu entendo que sim. E isso, gente, é extremamente importante, tá? Porque isso aqui cai em prova de concurso e derruba muita gente, tá certo? Porque se a gente não conhece as normas, né? A gente acaba entendendo que um salão, que uma academia que trabalha com a manutenção da saúde, ela acaba sendo considerada, assim, para a gente que não conhece a lei, como serviço de saúde, né? Mas na verdade não, tá? Eles são considerados como serviço de interesse à saúde. Ok, ok, vamos seguir. Falei agora que nem o Nelson Rubens, né? Ok, ok. Vamos lá. E aí eu trouxe um exemplo para vocês, ó, serviço de saúde, né? O que é o serviço de saúde? O hospital, tá certo? É considerado como serviço de saúde. A clínica, tá? As mais diversas clínicas, tá bom? Os consultórios odontológicos, os consultórios médicos, os consultórios de nutricionista, de fisioterapeuta, tá? Enfim, dos mais diversos profissionais, tá? Serviço de hemoterapia e de hemodiálise, tá certo? É um serviço de saúde, tá? Laboratórios e bancos de leite também são considerados serviços de saúde. Tá bom, gente. Então aqui eu trouxe só um pequeno exemplo para que a gente possa entender o que é um serviço de saúde. Aí eu não botei um slide, né? Mas vamos colocar aqui uma situação em que, de exemplos de serviços de interesse à saúde, né? Aí a gente tem barbearia, a gente tem manicure, tem cabeleireiro, tem academia, né? Então esses são exemplos de serviços de interesse à saúde. Tá certo, gente? Então a gente percebe que todos eles estão ali no mesmo balaio, né? No mesmo pacote, mas só que um é direcionado diretamente ao serviço de saúde e o outro é diretamente ligado a essa necessidade de se manter essa saúde, preocupado em manter a saúde para que não aconteça o adoecimento. Certo, gente? E aí a gente entra nos riscos ambientais, né, do nosso serviço de trabalho, gente. Então a gente, enquanto profissional da área da saúde, a gente está submetido, gente, sujeito aos mais diversos riscos, tá certo? E aí, gente, esses riscos, eles recebem algumas classificações, tá? Então, para gente organizar os riscos, né, ambientais aos quais a gente está sujeito, tá certo? Existe uma divisão bem marcada, tá? Então, basicamente, para as normas regulamentadoras do trabalho, né, não especificamente a NR32, que a gente já viu lá o escopo dela no início ali, né? Mas para as normas regulamentadoras em geral, tá certo? O trabalhador ele sempre pode estar sujeito a alguns fatores de riscos ambientais, tá? Que o seu trabalho, que a natureza do seu trabalho pode proporcionar, tá bom? Como por exemplo, risco físico, tá certo? Um outro exemplo é o risco químico, o outro biológico, ergonômico e acidental e de acidentes, tá certo? Então, gente, esses são basicamente os 5 riscos que todo trabalhador, seja ele qual for, tá certo? De qual área for, ele pode estar sujeito, tá? Quando a gente fala em trabalhadores que estão na área da saúde, né, a gente olha para cá e já vê dois que são latentes aqui, que está gritando para a gente, né? E a gente já viu no início, no escopo da nossa aula da NR32, no início, né, da NR32 lá, que é quem? O risco biológico
e o risco químico, tá certo, gente? Então são dois riscos que estão ali, ó, sempre muito próximos, colados a gente, certo? E aí, ó, não tem como a gente fugir, tá, gente? Isso aqui tá conosco direto no nosso ciclo de trabalho, nos nossos problemas, nos nossos processos de trabalho, tá? Então a gente tem que fazer de tudo para minimizar esses riscos aos quais a gente está sempre sujeito no nosso ambiente de trabalho, tá certo, gente? E aqui, né, vão existir situações que vão ser, não vou dizer exceções, mas que a natureza do trabalho pode sugerir outros tipos de risco aos quais você está submetido, entendeu? Então, profissionais da área da saúde que trabalham muito tempo sentado, com posição errada, por exemplo, o dentista, que é o meu caso, né? Além de ter os riscos biológicos e químicos, eu tenho risco físico, tá? Eu tenho risco ergonômico e risco de acidente, tá certo, gente? Não que a gente, quanto técnico de enfermagem, não tenhamos esses riscos, mas existe devido à natureza de algumas profissões diretamente relacionadas à saúde, esses riscos eles acabam sendo somados, tá? Mas aí a gente, quanto técnico, né, a gente acaba estando muito próximo desses riscos biológicos e químicos. Existem riscos ergonômicos, mas eles são muito baixos quando comparados aos riscos biológicos e aos riscos químicos, tá certo? Então sempre fiquem atentos, gente, à questão de contaminação com micro-organismo, à questão de manipulação de agentes químicos, tá? Tenham muito cuidado se vocês forem trabalhar em um ambiente de manipulação de quimioterápico, tá? Porque são drogas muito reativas, tá certo? Então é extremamente importante que você mantenha todos os processos na sua cabecinha bem executados, tá? Para você evitar qualquer tipo de acidente para você e para aquela pessoa que vai receber o seu tratamento, tá bom? E aí, vamos lá. Para a gente entender melhor, né, o que vem a ser essa condição de risco biológico, eu trouxe a definição aqui para vocês, tá certo? Então, o que vem a ser esse risco biológico, tá certo, gente? Por definição, gente, é a probabilidade da exposição ocupacional a agentes biológicos, tá certo? É uma definição muito óbvia, né? Então, o risco biológico, ele está diretamente relacionado a essa exposição aos micro-organismos que estão ali sempre presentes na nossa rotina de trabalho, tá? Por exemplo, micro-organismos geneticamente modificados ou não, tá certo? Cultura de células, tá? Parasitas, toxinas e príons, tá? Micro-organismos geneticamente modificados ou não, porque eventualmente pode ser que alguém trabalhe em alguma instituição de pesquisa, né? Então, quem trabalha muito com esses micro-organismos geneticamente modificados são as instituições de ensino, né? Nos laboratórios de pesquisa, né? Pode ser que eventualmente alguém, um ou outro, vá para esse ramo, né? Cultura de célula, né, gente? Então a gente tem alguns ambientes na área da saúde que é responsável diretamente por essa questão de cultura de célula, né? Por exemplo, o armazenamento de embrião, né, o armazenamento de célula-tronco, tá? O cultivo realmente de células para multiplicação dessa célula e inserção no paciente, tá certo? Vai ter profissional que vai trabalhar com parasita, tá? Toxina, existem vários ambientes de trabalho que fazem o uso de diversas toxinas para pesquisa, para os fluxos de trabalho, tá certo? E prions, tá? Vocês sabem o que é prions, gente? Alguém já ouviu falar em prions? Não, eu não vi. Não, né? Ó, remontando aqui a definição de risco biológico, eu disse para vocês que é a probabilidade de exposição de algum agente ocupacional que cause algum tipo de algum problema devido a essa infecção que pode acontecer, né? Prions, gente, anotem isso, tá? Prions são proteínas, tá certo? Não são micro-organismos, prions, certo? Mas são pedaços de proteínas que têm a capacidade de ativar a nossa resposta imunológica, tá certo? Então, prions são pedaços de proteínas que estão no nosso corpo, tá? Que podem chegar ao nosso corpo, né? E que podem iniciar um processo de resposta imunológica.
e ele não é, e os príons não são estruturas vivas, tá certo? Então anotem isso aí, isso é importante, a definição é importante, tá? E aí, gente, a gente vem para a classificação desses riscos biológicos, né? E essa classificação, gente, ela é feita de acordo com o grau e o potencial dos micro-organismos de infectar quem está manipulando aquele micro-organismo, bem como a capacidade desse micro-organismo contaminar a população, certo? E aí existem, para o risco biológico, 4 classificações, tá? Classificação 1, 2, 3 e 4. Sendo a classificação 1 aqueles micro-organismos que estão ali na classificação mais branda, né, com a possibilidade de causar menos dano para a pessoa que está manipulando e para a sociedade, tá certo? E a gente tem micro-organismo lá, ó, de classe 4, tá? Esses micro-organismos que recebem essa classificação são micro-organismos extremamente contaminantes, certo? E que levam um risco muito grande para aqueles que estão manipulando, né? E para aqueles e para a sociedade como um todo, tá certo, gente? Então vamos ler aqui, ó, essa questão da classificação de risco biológico, né? Ó. Então a gente tem na classe 1 a gente tem aqui, ó, vamos lá, classe 1. A gente não oferece risco para manipulação nem para a comunidade. Então ele está dizendo aqui que alguns micro-organismos não oferecem risco para manipular e nem oferece risco para a comunidade. E ele traz aqui um exemplo, ó, a Escherichia coli, por exemplo, ou Escherichia coli, tá? Essa é uma bactéria, tá certo? Que está no nosso trato gastrointestinal, tá bom? Normalmente ela está lá, tá certo? E essa Escherichia coli ou Escherichia coli, tá certo? Ela acaba estando nessa classificação por ter essa capacidade baixa de risco para quem está manipulando e para a sociedade como um todo, tá certo? E aí a gente vem para o classe 2, né? Ó, agente com risco moderado para manipulação e fraco para a comunidade, tá? Percebam que são sempre esses dois critérios, tá? Em que é levado em consideração para classificar um micro-organismo quanto ao risco biológico, tá? A critério de que do manipulador, né, e a comunidade, tá certo? E existe um tratamento preventivo caso aconteça algum tipo de contaminação, tá bom? E um exemplo disso é o Staphylococcus aureus, tá certo, pessoal? O Staphylococcus aureus está aqui na nossa pele, tá certo? Normalmente ele está na nossa pele, tá? E aí algumas infecções, quando acontecem no ser humano, relacionado ao Staphylococcus aureus, tá? Geralmente tem tratamento preventivo, tá bom? Outro micro-organismo é a Candida albicans, tá? Candida albicans, gente, é um fungo, tá? O Staphylococcus aureus é uma bactéria e a Candida albicans é um fungo, tá certo? Esse fungo, gente, normalmente ele está presente, tá? Na nossa cavidade bucal e na região genital, tá certo? E algum desequilíbrio nessa região, tá certo, entre os micro-organismos, pode provocar um crescimento maior da população desse fungo e aí vir causar alguns problemas, como por exemplo a candidíase oral, né, se for aqui na cavidade bucal, ou a candidíase genital, tá certo? Então, são micro-organismos que estão nessa classificação por oferecer um risco moderado para manipulação e um risco fraco de contaminação para a comunidade, certo? E que de qualquer forma esses dois micro-organismos eles acabam tendo uma possibilidade de tratamento caso alguma contaminação elas possam aparecer, certo, gente? E aí a gente vem para o classe 3, né? A gente vem para o classe 3, tá certo? Em que o classe 3, gente, ele diz para a gente aqui, ó, que é um agente com risco grave para manipulação e moderado para a comunidade, certo? Então, a gente já tem aqui que profissionais que manipulam esses micro-organismos possuem uma capacidade de um potencial razoável de contaminação para o manipulador, certo? E uma moderada possibilidade de contaminação da comunidade, tá?
E aí, gente, essas contaminações elas podem causar lesões e sinais clínicos graves, tá certo? E nem sempre tem tratamento para essas condições. Então, se você vai trabalhar com HIV, se você vai trabalhar com o Bacillus anthracis, tá certo? Esse Bacillus anthracis, gente, é o que causa o antrax, tá certo? Lembra que causa antrax? Não, é o que é conhecido como antrax. Vocês já ouviram falar no antrax? Ele teve muito. Nunca ouvi falar, não. Bom, depois vocês dão uma olhada o que é o antrax, certo? Teve um evento curioso nos Estados Unidos com o antrax, em que as pessoas elas estavam sendo contaminadas, tá, por esse vírus, tá bom? E o tratamento é muito complicado, bastante complicado, certo? E aí depois vocês deem uma olhada, que é um assunto bastante curioso, tá certo? E aí, gente, a gente tem por fim, né, a classe 4. A classe 4 que é aí o risco máximo, né? Então a gente tem a gente com risco grave para manipulação, né, e para a comunidade. Não tem jeito, certo? E aí não há tratamento e os riscos são muito graves em caso de propagação. Exemplo, vírus da febre hemorrágica, tá certo? Esses vírus, gente, eles são considerados como de classe 4 porque eles não têm um tratamento, certo? E aqui eu já vou colocar para vocês, tá? A gente pode classificar aqui, tá? Não existe ainda a classificação para o vírus da Covid-19, mas muito provavelmente ele está ali entre ou na classificação 3 ou na classificação 4, tá? Talvez a gente consiga classificar o vírus da Covid-19 com maior precisão, tá? Quanto ao risco biológico, daqui a alguns meses em que os estudos eles vão estar mais sedimentados, né? Quando esse processo de pandemia acabar, porque é tudo muito novo. As informações vão chegando todos os dias, né? E aí a gente vai descobrindo novas situações, tipo, por exemplo, a Covid-19, ela manifesta algumas sintomatologias que são praticamente todas as pessoas que têm a Covid-19 manifestam, né? Mas só que existem algumas manifestações que não são comuns, mas que se observem que algumas pessoas que têm a Covid-19 elas aparecem. Por exemplo, úlcera nos dedos dos pés, tá? Aparece ferida nos pés, tá certo? Outra conjuntivite, tá? Conjuntivite tem alguns pacientes que estão evoluindo com conjuntivite, tá certo? E aí são situações em que a gente vai passando os dias, né? E a gente vai vendo que isso vai acontecendo, tá bom? E isso faz parte do crescimento da curva, né? De crescimento para o conhecimento dessa situação, tá certo? Então, muito provavelmente a Covid-19 está aí entre 3 e 4, tá? Até que chegue um tratamento, ela pode ser classificada entre essas duas posições. Tranquilo para vocês, gente? Tranquilo, professor. Vambora. E aí, gente, tem um ponto dentro da norma regulamentadora, tá? Que fala sobre o programa de prevenção de risco e acidente ao trabalhador, certo? Ele é conhecido como PPRA, tá? Me diga uma coisa, gente, alguém já fez parte na empresa de alguma comissão interna de prevenção de acidente ou já ouviu falar? Eu já. Já, né? Conheço. Conhece, mas já participou de alguma comissão? Sim, também. Pronto, então você já deve conhecer o que é PPRA, né? Então, aqui, gente, eu trago só uma definição, certo? Mas é um assunto que é vasto, certo? Tem uma norma regulamentadora do trabalho que fala só sobre PPRA, tá? Então, quem tiver curiosidade, pode acessar lá o site do Ministério da Saúde e ver a norma regulamentadora que, se não falha a memória, eu acho que é a 5, eu não lembro, tá? Então, gente, vamos definir aqui o que é um PPRA, tá certo? É um conjunto de ações que visa a prevenção, tá? A prevenção da saúde e a integridade do trabalhador da área da saúde, tá certo? Através de etapas que visam a antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir dentro do ambiente de trabalho. Então, gente, perceba, é um documento que me diz, tá certo? A potencialidade de contaminação daquele meio ambiente, a potencialidade de segurança, considerando os mais diversos riscos aos quais eu estou submetido dentro daquele ambiente, tá certo?
Ele me mostra o que eu devo fazer em casos de acidente de trabalho, tá certo? Com determinado risco, tá? As possíveis causas, né, de riscos que podem aparecer dentro daquele meu ambiente de trabalho. Então perceba que é um documento que alerta para a gente como que a gente deve trabalhar ali, o que a gente está sujeito naquele local, tá certo? Então, e ele vai dizer, a natureza dele é ele dizer para a gente como a gente deve se comportar, tá? Por quê? Porque vai ser gerada uma comissão dentro da sua empresa em que vai visitar o seu local de trabalho, certo? Uma vez visitado esse local, ele vai fazer todas as observações. Quantas pessoas estão trabalhando lá dentro, o que cada uma faz, quantidade de homens, quantidade de mulheres, tá certo? E aí ele leva para o escritório, né, faz uma análise, tá certo? Diz qual é o nível de contaminação e de risco que aqueles profissionais que estão ali dentro eles estão sujeitos, né? E aí é lançado esse PPRA, tá? Com o objetivo de quê? De mostrar como que eu devo, o que eu estou me submetendo e como que eu devo me prevenir para evitar algum acidente, entendeu? E além disso, além dele dizer como que eu tenho que me prevenir, ele tem que dizer também como que você tem que se comportar diante de um acidente, certo? E aí é extremamente importante que a gente tenha um conhecimento de PPRA, beleza? De cada PPRA, onde você vai trabalhar, tá? E aí a gente vem Professor, para... Oi. é um documento que mostra para o profissional todos os riscos que ele vai ter naquela área, naquele setor dele, né? Exatamente. E a partir do conhecimento desses riscos, ele tomar as precauções usando EPIs, evitando alguma situação que possa vir a causar algum acidente ou risco para ele. Exatamente, é exatamente isso. Tá certo? Então, esse documento, a geração desse documento, ele vem a partir dos integrantes da Comissão Interna de Prevenção de Acidente, né? Onde eles vão lá no ambiente, fazem a análise, vê o que é que tem, quais são os riscos que aqueles profissionais estão submetidos. Aí ele diz assim, não, você está submetido a esse risco. Se você está submetido a esse risco, você tem que usar esse tipo de equipamento de proteção individual, tá? Então, se porventura acontecer algum acidente de trabalho, mesmo assim, tá? Vocês têm que fazer o quê? Se comportar dessa forma. É isso que consta, exatamente isso que o colega falou, tá? É que consta toda essa cadeia, tá certo? Então é extremamente importante, gente, que vocês, quando forem trabalhar nos mais diversos ambientes, vocês tenham conhecimento, porque isso pode, a agilidade, por conhecer a agilidade no caso de acidente de trabalho, por conhecer o PPRA, pode ajudar muito em algumas condições, porque a gente não sabe a gravidade do acidente em qual você vai se envolver, né? Então você sabe que a velocidade e o conhecimento das informações, ela pode ser fundamental para que isso venha a ser resolvido. Tô certo? Ok. Beleza. Valeu pela contribuição. Que se quiser ir a contribuir ainda mais, pode ficar à vontade, viu, meu filho? É um exemplo que pode ser colocado bem simples aqui, que a gente pode ver. Uma pessoa que trabalha em um supermercado vai lá pegar uma caixa e ele tem que usar aquela cinta na coluna de segurança para poder proteger, porque o risco dele ali é o risco ergonômico, que vai estar lá descrito no contrato dele no PPRA, que o risco de trabalho dele vai ser um risco ergonômico, uma lesão nas costas que vem a acontecer, mas por isso que ele está usando aquele EPI, que é a cinta, justamente para prevenir esse tipo de acidente. Para Seria assim? minimizar, exatamente, exatamente. No nosso caso, no nosso ambiente de saúde, né? Devido à nossa quantidade de submissão a aliás, de sujeição a esses micro-organismos que causam várias doenças, né? A gente tem como obrigação, né, diante essa condição, dentro do nosso ambiente de trabalho, usar jaleco, né? Usar gorro, e isso está dentro do nosso PPRA, né? Ele vai dizer assim, ó, você está sujeito a risco biológico e químico. Você tem que usar para isso, para você minimizar esses riscos, você tem que usar determinados EPIs. Quais são? Gorro, máscara, propé, jaleco de manga longa, tá? Com elástico ou sem elástico. Então, para vocês terem ideia, ele vai dizer tudo isso. Tá? E é como o colega falou, se tem um trabalhador
Lembrando que essas NRs, pessoal, é de maneira geral, tá certo? Mas a NR32 é específica para a área da saúde, tá? E o PPRA ele vai estar ali em todas, tá certo? Ele sempre vai ter uma norma regulamentadora que diz como você fazer o PPRA, tá? Mas ele sempre vai estar ali versando em todas as NRs, tá certo? E aí, gente, como o colega falou, né? Se você está ali montando a estante ali do supermercado e você está sujeito a um risco ergonômico devido a diversos movimentos que você faz, né, e repetitivo, a altura, ao peso que você carrega, então o PPRA chega à conclusão de que você precisa usar um cinto estabilizador de coluna, né, principalmente na região lombar. E aí esse EPI ele tem que ser usado, certo? Porque é uma recomendação do PPRA. E por incrível que pareça, gente, e o colega vai concordar com isso, que ele já fez parte de comissão interna de prevenção de acidente, né? Já deve ter elaborado um PPRA, muito provavelmente. A gente infelizmente, tem pessoas que resistem ainda ao uso de um cinto desse, por exemplo. Já cheguei, sim. Né? Pois é, e você deve ter presenciado a resistência de algumas pessoas, muito provavelmente deve ter presenciado a resistência de algumas pessoas em usar alguns EPIs. Né? Sempre tem, acontece. É verídico isso, é Pois fato. é. E infelizmente, o pessoal sabe quando é que ele usa, quando acontece alguma coisa com ele, aí nunca mais ele deixa de usar. E por incrível que pareça, ainda tem pessoas que ainda assim não continuam sem usar. É brincadeira um negócio desse, né? É um negócio que a gente tá ali, às vezes, quando a gente faz parte de alguma comissão interna de prevenção de acidente, às vezes a gente é conhecido como chato, né? Porque a gente tá ali alertando pro cara, olha, faça isso, cara, bota aqui um jaleco, bota aqui o cinto, bota uma bota, cadê a tua bota? Bota a bota. Cadê o capacete? Bota o capacete. Cadê o gorro? Bota o gorro. Cadê a máscara? Bota a máscara. Máscara, né? dessa Então, forma. e aí as pessoas, elas já... Vixe, lá e vem um cipeiro. Aí já fica... Professor, Oi. e o principal, luvas. Né? Muitos não usam. Exatamente, entendeu? Então, para vocês terem ideia. Então, às vezes a gente é conhecido como o chato da história, entendeu? Mas eles não entendem que aquilo... Porque geralmente quem é cipeiro, gente, quem faz parte desse controle, não ganha a mais por isso não, certo? Pode ganhar, mas não ganha mais por isso não, tá? Você ganha outros benefícios, tipo algumas folgas, mas enfim, você não ganha para isso. Então ele tá ali para poder te ajudar. Pô, cara, se ajuda, eu tô aqui para te ajudar, entendeu? Não é porque eu sou chato, é porque eu quero fazer com que a gente não tenha nenhum risco, né? Porque quando você fala na questão da biossegurança individual, de certa forma você está comprometendo a biossegurança dos outros, né? E é para ele principalmente, né? Então às vezes a gente é conhecido como chato. E o pior não é isso, sabe o que é o pior? Eu digo isso porque eu já vivenciei isso na pele, né? Isso está muito próximo a mim, essa é a realidade que eu vivenciei também, entendeu? Então, é o que acontece. Às vezes a gente vai chegando no ambiente, as pessoas se avisam que a gente está chegando e se paramentam todo. Paramentam todo. Tá chegando, todo mundo bota tudo. Aí a gente sai, tá tudo bem direitinho, chega lá, tudo bem direitinho, né? O gorro torto, a máscara torta. Né? Eles têm uma pressa tão grande de se paramentar, né? E eles mostram pra gente que eles não estavam usando aquilo ali. E quando a gente dá as costas, eles tiram. É absurdo isso, certo? Mas aí a gente volta de novo de surpresa, tá todo mundo sem, entendeu? E aí, gente, isso pode ser punido, viu? Não se enganem não, isso pode ser punido com advertência, tá? E agora eu vou te dizer uma coisa, é um pouco incoerente, né? A gente punir uma pessoa porque ela não tá querendo se proteger, é um negócio um pouco incoerente, né? Mas a pessoa precisa passar por isso para poder entender, entendeu? Tranquilo, gente? Tem alguém que queira acrescentar mais algum caos aí vivido? Não, né? Vambora. E aí, gente, tem outro documento que é extremamente importante, tá certo? Que é o PCMSO, tá? Que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, tá? Isso aqui é um documento já que não está lá no setor, tá certo? Geralmente ele está presente lá no setor de saúde do trabalho, tá certo? E aí, gente, esse documento ele deve conter a seguinte situação. Ó. Ele deve ter o reconhecimento e a avaliação dos riscos biológicos ao qual o funcionário está submetido naquele ambiente. Tá?
tem que ter a localização das áreas de risco, tá certo? Então o PCMSO ele tem que dizer que naquela área está submetido a determinado risco, tá? A relação contendo a identificação nominal dos trabalhadores, sua função, o local em que desempenham suas atividades e o risco ao qual estão expostos, tá certo? Então, se eu tenho 3 pessoas trabalhando dentro da sala de medicação, né, eu tenho que descrever os detalhes da operação daquele funcionário ali dentro, quantas pessoas tem, que sexos são, tá certo? O que eles fazem, tá certo? E dizer quais são os riscos que eles estão expostos nesse documento aqui, tá bom? E aí, além disso, né, a vigilância médica dos trabalhadores potencialmente expostos. A gente tem que, além de visualizar essa condição de risco ao qual ele está submetido, né, a gente tem que, dentro do PCMSO, lançar estratégias para que a vigilância médica dentro da sua empresa ela fique de olho de como minimizar essa condição de risco dentro do seu ambiente, tá certo? E aí, gente, cada profissional ele tem a necessidade de cuidados de vacina, né? Tem alguns profissionais que precisam tomar algumas vacinas para que mantenha uma cadeia de segurança dentro do seu processo de trabalho, tá? E os profissionais da saúde, nesse caso, são os profissionais que mais precisam estar com o processo de imunização em dias, tá? Então existe um programa de vacinação em que em cada função, tá? Por exemplo, o enfermeiro ele precisa tomar essas vacinas, então tá lá no seu PCMSO, tá certo? O médico precisa tomar essas vacinas, o dentista precisa tomar essas vacinas, o auxiliar precisa tomar essas vacinas, tá certo? Então tá descrito lá bem direitinho, ok? Professor, Oi. quando a gente for estagiar, a gente vai precisar também Vai. colocar as vacinas em dias? Vai, tá certo? Gente, entendam. Quando vocês estiverem no estágio, vocês já vão estar sujeitos, submetidos a todos esses riscos, tá certo? Inclusive, se acontecer algum tipo de acidente de trabalho com o estagiário, é considerado um acidente de trabalho, tá certo? Então, entendam. Na hora que vocês, antes de vocês entrarem no hospital, no ambiente em qual vocês vão estagiar, preferencialmente estejam com as vacinas em dias. Eu vou mostrar para vocês quais são, tá certo? Então estejam com as vacinas em dias. Eu vou passar para vocês aqui, é bom que vocês já olhem, já enxergam se vocês estão em dias ou não, né? Eu tenho um cartão de vacinação, gente, sabe quantos anos que eu tenho esse meu cartão de vacinação? Eu tenho há 15 anos esse cartão de vacinação, 14 anos, tá certo? Então eu tenho até que trocar. Ele tá bem frágilzinho, bichinho, bem armaria. Se eu der um peteleco nele, ele se parte todinho. Mas ali eu tenho vacinas de muito tempo. Esse controle, gente, é extremamente importante. Até porque se vocês forem fazer um concurso público, esse calendário vacinal ele é solicitado, tá certo? Isso pode ser um empecilho para vocês não assumir o cargo de vocês, tá bom? Então, se vocês já têm o cartão de vacinação de vocês, mantenham ele em dias, tá? E guardado, tá certo, gente? Guardado, tá? Porque vocês todo ano vão estar sempre sendo submetidos a campanhas de vacinação, como por exemplo da H1N1, tá? A gente tem a obrigação, enquanto profissional da saúde, de tomar essas vacinas, tá certo? Entendi, professor. Pronto. Esse PCMSO, gente, é um documento que fica basicamente com o Departamento de Medicina do Trabalho de cada empresa, certo? Agora o PPRA não. O PPRA é um documento que está ali diretamente em acesso com vocês. Beleza? O PCMSO é uma extensão do PPRA, não é, professor? Exatamente. Ele detalha mais o PPRA, Isso. entendeu? Vai mais Então, a fundo, né? exatamente, ele traz maiores detalhes porque é um documento, primeiro, que o Ministério do Trabalho ele exige para a empresa, né? E aqui o PPRA, Claro. ele traz mais informações pro funcionário, e o PCMSO ele é um documento que está mais direcionado às condutas médicas direcionadas àquela função, entendeu? E aí que não traz tantas informações úteis para o trabalhador. Percebam que se você for olhar o PPRA e o PCMSO, os dois possuem até algumas informações, na grande maioria, né? O PPRA está incluído dentro do PCMSO,
entendeu? Então são Isso. informações que estão nos dois documentos, mas tipo, programa calendário, o calendário de vacinação é uma informação que não tem no PPRA, mas tem no seu PCMSO, entendeu? E geralmente quando você vai fazer um exame periódico, né, com o seu médico do trabalho, ele sempre vai pedir o seu cartão, o seu programa vacinal, entendeu? Como é que tá a sua vacina, tá? E se ele não pedir, ele vai pedir os testes, como por exemplo da hepatite B, para ver se você está imune. Por que ele vai pedir o da hepatite B? Porque ele sabe que dentro lá do seu PCMSO, ele está exigindo que você seja imune para a hepatite B, então ele vai pedir o teste, entendeu? Então, como o colega falou, o PCMSO acaba detalhando mais essa condição do PPRA, tá? E esse PCMSO, ele traz informações mais minuciosas, mais médicas, entendeu? Que aí pra gente, né, não tem tanta importância porque a gente está lá dentro do ambiente de trabalho. E essa preocupação, além de ser nossa, claro, né, que a gente sabe que tem que ter, é uma preocupação de norma diretamente relacionada ao Ministério da Saúde, a qual as empresas elas têm que cumprir. Beleza? Quer acrescentar mais alguma coisa? Alguém? Professor, quanto à questão das vacinas, um exemplo claro e simples, que eu trabalho em obra, Uhum. então é exigido no ato do contrato que todos os funcionários que sejam vacinados, imunizados contra o tétano. Tétano. Uhum. Isso. Então, enquanto ele não atualiza o cartão, não é tomada essa vacina, não é feito o contrato daquele trabalhador. Olha, Porque ele você... vai estar sujeito dentro do ambiente de trabalho dele a furada de prego, de vergalhão de ferro. Então, ele estando imunizado, a empresa está resguardada Exatamente. para esse caso. É exatamente esse o caso que eu falei para vocês, entendeu? Olha só, gente, vocês estão vendo a importância de você manter um calendário vacinal em dias, né? Você pode perder uma oportunidade de emprego porque você não tem essa condição, tá certo? Então, ó, o colega deu um exemplo aqui de uma instituição privada, né? Você imagina uma instituição pública, o quão chato isso não vai ser, tá certo? E aí, essa condição de você estar vacinado, né? Ela tem que ser para que você realmente tenha algum tipo de imunidade caso alguma coisa aconteça. Tétano, tá certo? A gente sempre, principalmente quem está em obra, né? Está sujeito ali a grandes acidentes, né? Principalmente esses acidentes que envolvem o ferro, né? Que envolve a contaminação pelo tétano, tá bom? Dentre outras também, né? Porque Tem também outras. e várias outras. Se a gente for listar aqui, Uhum. Tipo, ó, o ambiente de saúde, a gente tem que ter o tétano, a gente tem que ter hepatite, a gente tem que ter a dupla do adulto, né? A gente tem que ter várias outras. Eu vou mostrar aqui para vocês terem ideia. Na obra, na construção civil, basicamente só pede a do tétano, né? E pra gente, se não me falha a memória, são 8, tá? São 8 vacinas que são solicitadas. Tá, vamos lá. Aí, gente, a gente vem para o tópico medidas de proteção, tá certo? Quando vocês forem olhar a norma, vocês vão ver lá uma lei mais seca, tá certo? Em que diz assim, não, versa sobre as medidas de proteção, blá, blá, blá. Eu estou trazendo para vocês aqui de uma forma mais didática, para que a gente possa entender e para que a gente não traga a lei seca, que fica um negócio meio chato, tá certo? E aí, ele fala lá na NR32, tá? Sobre as medidas de proteção, as nossas medidas de proteção enquanto funcionários, tá certo? Então, gente, entendam, ó, a gente acabou falando sobre isso, né? Mas as nossas medidas de proteção, ela baseia-se no que tem lá no PPRA, né? Porque lá nesse documento, o PPRA, as pessoas que fazem parte da comissão, tá certo? Eles analisam aquele ambiente, tá? E chegam à conclusão, junto com o departamento médico da empresa, né? Junto com as pessoas que são ali os responsáveis por também ajudar nessa elaboração do PPRA, tá? Quais são, né, os mecanismos que a gente tem que adotar para que essa situação de contaminação ela seja minimizada, tá certo? Então ali, ó, essa medida de proteção sempre vai se basear no que está escrito no PPRA, tá certo? Então, gente, ó, houve dentro do seu ambiente de trabalho, houve exposição a agentes de risco, gente, quaisquer que forem, tá certo? Quaisquer. Houve exposição, tá? Ajam imediatamente, tá certo? Ajam imediatamente, tá certo? Por exemplo, você está aqui trabalhando com um tubo de
de sangue, tá certo? Eventualmente pode acontecer um acidente, esse tubo quebrar, tá? E sujar aqui o seu jaleco e molhar um pouquinho aqui de sangue o seu punho, tá? Gente, você está trabalhando com sangue, tá certo? Sangue é um veículo extremamente contaminante. Você não sabe o que é que tem ali, você não sabe de quem é o paciente, tá? Melou de sangue ou de alguma outra secreção, gente, troca jaleco, tá? Troca luva, vai fazer a higienização antisséptica das mãos, tá certo? Passa o álcool, tá? Porque você não sabe o que pode acontecer ali, tá certo? Então não vacila, gente. O negócio é não vacilar, tá? Porque se você vacilar, você vai se contaminar, tá certo? Olha, até rimou. Se eu quisesse rimar, não tinha rimado, né? Então, gente, não vacila não, tá certo? Porque, foi só uma gotinha. Não, isso que é besteira, tá certo? Mas uma gotinha que tá ali, bilhões de bactérias, bilhões de vírus, certo? É o suficiente, tá bom? Principalmente agora com essa situação do coronavírus, né? A gente sabe que tem um potencial gigantesco de disseminação, tá bom? Então, gente, existe dentro da nossa prática da técnica de enfermagem, né? E de outras na área da saúde como um todo, a necessidade de manipulação de alguns agentes, né, de fármacos, manipulação de agentes biológicos, né, manipulação de insumos, tá certo? Existe essa necessidade de manipulação desse material, tá? E existe também, pessoal, eu não vou chegar lá e vou manipular o trocáter, ou vou manipular a medicação tal, eu vou manipular um exame tal, somente por manipular sem saber como funciona, tá? Existem diretrizes para isso, tá certo, gente? Então essas diretrizes é que vai dizer para você assim, olha, você está manipulando o quê? Está manipulando um fármaco para o câncer? Então você tem que fazer isso, 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 isso e isso. O que é que você está manipulando? Você está manipulando material cirúrgico para videolaparoscopia? Beleza, então você tem que fazer isso, 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 isso e isso. O que é que você está manipulando? Você está manipulando soro, tá? Soro sanguíneo. Então você tem que fazer assim, 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 assim. Então entendam que para tudo existe um protocolo, entendeu? Principalmente quando a gente fala de agentes biológicos, tá? Então tem uma diretriz, gente, que vai dizer para vocês como que você deve se comportar quando você manipular determinadas condições de agentes biológicos, tá? Eu vou colocar para vocês lá no Classroom quando acabar a aula, eu vou começar a anexar alguns arquivos que são importantes para a vida profissional de vocês, não só para a aula, tá? Então um deles é esse aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês aqui em vermelho, ó, tá vendo aqui? Esse aqui é a diretriz, ó, para manipulação de agente biológico, tá certo? A última edição dele foi 2010, tá? Eu não achei uma edição mais nova, tá certo? Na verdade, eu não sei se tem a versão mais nova, eu creio que não, tá? O último foi 2010, tá? Foi lançado um em 98, depois foi lançado um em 2003 e depois foi lançado um em 2010, tá certo? Eu acredito que por volta desse ano ou do próximo deve estar lançando uma nova, tá certo? Principalmente agora depois do coronavírus, porque tudo vai mudar, né? Então o coronavírus foi um marco para a saúde, tá certo? E aí, gente, tem essas diretrizes as quais a gente deve seguir. Olha só essa figura, ó. Você está vendo aqui uma pessoa fazendo a manipulação de uma determinada solução biológica, tá? Ó. Percebam que ela está toda paramentada com os EPIs necessários para fazer esse processo aqui, tá? E aí, como é que eu sei que eu tenho que me paramentar dessa forma, né? Como é que eu sei que eu não preciso de um protetor facial? Como é que eu sei que eu não preciso de um propé, tá? Como é que eu sei? Pelo PPRA, tá? O PPRA vai me dizer o que eu devo usar. Então aqui essa senhora, ela está com o gorro, né? Ela está com o óculos de proteção, ela está com a máscara, tá certo? Tá com a luva, tá com o jaleco. Muito provavelmente ela está com um propézinho. O propézinho é como se fosse a luva dos pés, certo? Professor, Oi. raramente eu vejo os agentes da saúde usando esse óculos. Em que local realmente ele deve ser usado? Olha, é como eu falei para você tem que se basear, tá certo, pelo PPRA. Mas só, gente, entenda, você está dentro de um ambiente hospitalar. Eu não trabalho sem meu óculos, certo? Porque você tem aerossóis ali. Então, não que seja... não é porque... Vamos supor que você esteja trabalhando num ambiente que não precisa de um óculos, tá? Tem lá no PPRA que não precisa. Poxa, mas se
se eu estou trabalhando dentro de um hospital, por exemplo. Dificilmente isso não vai acontecer, certo? De você trabalhar no hospital e não precisar do óculos. Por que eu não vou usar, né? Se ele protege, tem a proteção lateral aqui, tá certo? E isso vai impedir que aerossóis eles entrem, né? Então, é razoável que você use, tá certo, o óculos sempre que você estiver fazendo alguma atividade, algum trabalho dentro do seu ambiente de trabalho, tá certo? Se você chegar, eu particularmente, quando chego no meu consultório, a primeira coisa que eu faço, lavo minhas mãos, coloco meu jaleco, coloco meu gorro, máscara e óculos, ponto, tá certo? Então, assim, eu passo o dia de óculos, eu passo o dia de máscara, o dia de gorro, tá certo? Então, assim, infelizmente, né, eu acho que vocês vão concordar comigo. Quantas vezes você viu uma pessoa de óculos dentro do hospital? Ninguém, né? Então, gente, Nenhuma. pois é. Então, assim, Ninguém. vocês quanto profissionais, sempre zelem pela a sua saúde e a saúde da sua família, tá? EPI não é para levar para casa, EPI é para estar no local de trabalho, primeira coisa, certo? Segundo, sempre sejam vigilantes quanto à sua saúde e à saúde dos outros, tá? Ah, não, vou ser chacotado se eu for usar um óculos no meio do ambiente de trabalho. Meu amigo, é problema de quem quiser fazer chacota de você. Você tá nem aí. Você se proteja, tá certo? Se proteja. Quanto mais proteção você tiver, melhor, tá? Melhor, tá bom? E aqui, gente, ó, a gente pode ver essa funcionária trabalhando aqui dentro dessa estrutura. Você sabe qual é o nome dessa estrutura, pessoal? É capela, tá certo? Capela de alaminado, tá? Aqui, ó, logo embaixo, vocês estão vendo esses buraquinhos aqui, ó. Estão vendo? Aham, do mesmo jeito, né? O Pronto. buraquinho. Vocês estão vendo aqui em cima, ó. Isso aqui, gente, o que acontece, ó? Isso aqui é uma capela de ar de fluxo laminado, tá? Para não haver contaminação do que está fora com o que está dentro, nem o que está dentro contaminado lá de fora, o que acontece? Aqui tem ar sendo jogado para cá, ó, para frente, tá vendo? Ó? Daqui, ó, o ar sai daqui, ó, com pressão, certo? E tem ar daqui de baixo subindo, ó, certo? Então, o que tem dentro não sai e o que está fora não entra, tá? Então fica fazendo esse movimento aqui, ó, para fora e para cima, ó, para fora e para cima, para fora e para cima. Vocês estão vendo aqui, ó? O objetivo é fazer exatamente isso, é evitar a contaminação dos constituintes que estão sendo manipulados aqui, tá certo? Então, essa funcionária, ela está com essa condição de biossegurança, de EPI, porque o PPRA ele diz para a gente que ela tem que usar isso, certo? Que isso é o suficiente para evitar a contaminação. Beleza, gente? Tranquilo? Tranquilo, professor. Então, bora. E aí, né? A gente vem para o processo de lavagem de mão, né? Extremamente importante quanto medida de proteção para poder a gente evitar contaminação, tá? Vocês lembram daquele exemplo que eu dei para vocês lá na primeira aula, tá? Do histórico da contaminação, do controle de infecção hospitalar, do médico que estava lá no necrotério fazendo as necrópsias e depois ia lá para a sala de parto, lá muito antigamente. E o que foi percebido? Que a quantidade de mortalidade de mães que estavam grávidas fazendo procedimento com aqueles médicos que faziam essa dupla função, tá? Eles tinham uma taxa de mortalidade de aproximadamente 13%. Ou seja, de cada 100 mulheres que eram atendidas por esses médicos, 13 morriam, certo? E é uma taxa de mortalidade, gente, muito alta, tá? Bastante alta, tá certo? Então, o que acontece? Um pesquisador desse tempo, né, observando isso, ele decidiu tomar a seguinte iniciativa. Poxa, e se lavar as mãos? Como que acontece esse processo? Será que essas mortes diminuem? Porque naquele tempo não se usava nem luva, entendeu? Então, o que acontece? Ele observou, gente, que depois da lavagem de mão, tá? A quantidade de morte das mulheres no parto diminuiu 12%, ou seja, só tinha 1% de morte. Nessa época, tá?
nessa época, não se usava luva, não se usava nenhum tipo de EPI. Né? Mas que nessa época foi um marco em que ele constatou que a lavagem de mãos ela ajuda muito nesse controle do processo de infecção, de disseminação da infecção. Certo, gente? Então, quanto medida de proteção, a lavagem de mãos, gente, é extremamente essencial. Tá? Então, todo local com possibilidade de exposição a agente biológico, gente, tem que ter um enxaguatório para poder a gente... enxaguatório, tem que ter uma pia e os conjuntos acessórios para que a gente possa fazer uma devida lavagem de mão, tá certo? Como, por exemplo, tem que ter lá a pia, né, com água corrente, o sabonete líquido, a toalha descartável e a lixeira com pedal. Nada de lixeira para abrir com mão, tem que ser com pedal. E se ainda tiver uma pia cuja torneira abra também com pedal, é o ideal, tá certo? Então, essa é a condição ideal que a gente tem que ter para poder a gente sempre estar lavando as nossas mãos em um ambiente que tem essa possibilidade de contaminação. Tá? Então observem aqui nessa figura que eu tenho a minha pia, né? Não é a torneira ideal, porque a torneira ideal era para ser acionada ou pela proximidade, né? Ou pelo pedal, tá certo? Aí aqui eu tenho um álcool, aliás, o álcool, aqui eu tenho um antisséptico, né? E aqui, antisséptico / sabão, né? E aqui eu tenho o papel toalha, tá bom? Ah, professor, aquele equipamento que esquenta a nossa mão, que seca, funciona? Não funciona, tá certo? Porque ele espalha os aerossóis para todos os lados, tá certo? E quando eu fazer o meu processo de lavagem de mão, eu não quero que esse espalhamento da água ele aconteça. Eu vou mostrar para vocês daqui para... acho que é agora, no próximo slide, senão no próximo, tá bom? Ah, não, no outro. Tá? Então, assim, gente, ó, a gente está observando, não sei se vocês já observaram, tá? Nos jornais mesmo, tá certo? Nos jornais mesmo. Esses pacientes que estão internados em estado grave com a Covid-19, geralmente eles estão dentro da enfermaria, não UTI, né? Em que antes de entrar, tem uma antessala em que os profissionais, antes de entrar, eles têm que lavar as mãos. E depois que eles terminam o procedimento, antes de sair, eles também têm que lavar a mão. E esse lavatório, esse espugozinho, fica dentro da enfermaria. Vocês já viram isso? Acho que não, né? Não sei, ninguém respondeu, né? Imagino que não. Enfim, mas ó, essa situação, gente, em que cada leito eu precise de uma condição dessa aqui, tá? Ela é obrigatória, gente, quando eu tenho pacientes que são portadores de doenças infecto-contagiosas, tá certo? Necessariamente em pacientes que eu tenho doenças infecto-contagiosas neles, tá? Eu tenho que em cada leito ter uma situação dessa, tá certo? De pia, de sabão, de álcool e de papel toalha, tá certo? Porque você, antes de entrar, você precisa lavar suas mãos e depois depois que termina o seu procedimento, antes de sair, você precisa também lavar suas mãos, tá certo? Para você evitar o quê? A contaminação cruzada, você sair de um ambiente, tá certo? E ir para o outro, tá? Para o outro leito, levando micro-organismos de um leito para o outro, tá certo? E evitando assim a contaminação cruzada entre os pacientes. Beleza? E aí, gente, ó, a saúde do paciente está em suas mãos. Portanto, lave as mãos, tá certo? Então, sua mão vai cair de lavar, tá certo? Mas lave. Tem que lavar, não tem jeito, tá? Mantenham sempre as unhas curtas, tá? Não existe profissional, gente, que faça um bom controle de infecção com unhas longas, tá? As meninas aí vão me odiar, tá certo? Mas é a verdade, tá certo? Não existe profissional que cuide bem realmente desse processo de higienizar as mãos que tenham as unhas longas, tá? Principalmente porque você até para calçar luva fica complicado, tá certo? Porque você pode rasgar, você pode ter pequenas aberturas que você não enxerga, tá? Devido à unha longa, e aí entra micro-organismo, aí você está em contato com o micro-organismo e não sabe que está, entendeu? Então sempre lave as mãos e estejam sempre de
de unhas curtas, tá? Aí, pessoal, você olha para suas unhas, todo mundo sabe que é cutícula, né, da unha. As mulheres adoram remover a cutícula, né, para fica um negócio fundo, rapaz. Elas vão lá, passar horas, ó, descarnando as unhas, né? Aquele negócio fica na carne viva. Tem umas que arranca até o bife, né? Pois é, essa cutícula, gente, ela é fundamental para nossa segurança, certo? Por quê? Porque ela veda o ambiente externo do ambiente interno, tá? Se você vai lá e faz as unhas e remove essa cutícula, você está expondo essa região. E se você é daquelas que é carniceira mesmo, que arranca até o negócio ficar vermelho, né? Aí é que você está mais sujeito ainda, tá certo? E aí, gente, ó, se vocês puderem, tá certo? Por questões de segurança de vocês, não removam as cutículas, certo? Não removam, tá? Porque isso é um fator de segurança para vocês. Porque aí vocês vão minimizar essa possibilidade de contaminação. Beleza, gente? E aí, gente, ó, eu trouxe um videozinho para vocês. Eu pensei em trazer um desenhozinho ensinando a fazer a lavagem de mão, certo? Mas eu preferi trazer um vídeo que fica mais dinâmico e vocês vão ver como que faz o processo de lavagem de mão, certo? Quem vai fazer aqui a demonstração do vídeo é o secretário do Ministério da Saúde, tá certo? É do braço direito do Mandetta, tá certo? E ele faz bem direitinho a forma como lavar as mãos, ele mostra bem direitinho, tá? Então, ó, quando vocês estiverem assistindo, se tiver alguma dúvida, vocês, quando estiver assistindo a aula de vocês veem, olha, quantas vezes vocês quiserem, tá certo? Mas, ó, prestem atenção nos passos, certo? Porque esses passos são fundamentais para poder a gente fazer uma correta lavagem de mãos, tá? Vamos lá ver aqui como que acontece esse processo aqui, ó. Então eu vou lavar as mãos, coloco o sabonete, aperto aqui e vou esfregar a mão entre os dedos. Começo com uma parte dos dedos, depois eu inverto. Tá vendo? Ó, assim e assim. Depois que eu fiz isso, essa parte de dentro da mão, ela não está limpa e nem as minhas unhas. Então eu uso essa parte de dentro com as unhas para poder lavar aqui as unhas, ó. Lavei aqui, lavei dentro essa parte. Agora eu vou lavar aqui, ó, o polegar. Lavo de um lado e do outro. Lavo sobre a mão, o dorso da mão. A mesma coisa. Lavo do outro lado. Já esfreguei aqui e vou lavar o punho. Lavei o punho. Com isso, todas as partes da minha mão tiveram contato com o sabão. Eu abro a torneira, escorro, escorri a mão, pego aqui 2 toalhas e a ideia aqui é você enxugar jogando a água para a ponta dos dedos. Enxugar levando a água para a ponta dos dedos. Esse é o procedimento genérico, assim, como nós devemos fazer todos os dias, em todas as situações. Isso vai demorar em torno aí de 20 segundos, a depender da destreza de cada um. Mas é importante que se faça todos os movimentos para garantir uma mão limpa e livre de germes. Além da água e sabão, que deve ser a primeira escolha para a higienização das mãos, nós podemos também utilizar o álcool em gel na proporção de 70%. Da mesma maneira, eu tenho que pegar uma quantidade suficiente de álcool em gel para que eu faça o mesmo movimento que eu fiz, como se eu estivesse lavando as mãos, para garantir que todas as partes da minha mão tiveram contato com o álcool. O álcool, como ele vai evaporar, eu não vou precisar enxugá-lo. Então é muito mais simples, mas deve ser um complemento. Quando que eu uso o álcool em gel? Eu posso usar o álcool em gel quando eu estiver viajando, estiver indo para a escola, estou no ônibus. Então eu não tenho acesso a uma torneira com água e sabão. Então ele é um complemento.
E é importante, se a minha mão estiver muito suja, não vai adiantar o álcool em gel. Eu tenho que lavar com água e sabão sempre. Então, é um complemento, não é uma substituição. Então, gente, ele mostra como que deve ser feita a lavagem de mãos, tá? Quando você vai para o centro cirúrgico, gente, tem que ser feita a lavagem dos braços, tá certo? Do braço, ó. Você vai fazer esse movimento aqui, ó. Tá, ó. Para baixo. Tá? Quando você vai para o centro cirúrgico, tá bom? Aqui, ó. Isso você vai fazer, geralmente, com iodopovidine ou clorexidine. Na hora que você chegar no centro cirúrgico, alguém vai jogar uma toalha estéril nas suas mãos, certo? Aí você faz a secagem e depois faz a colocação da luva cirúrgica. Perfeito? Tranquilo? E para fazer os procedimentos clínicos normais, né, você não precisa lavar o antebraço, tá certo? Não precisa, basta lavar até o punho, tá certo? E aí você coloca a luva. Perfeito? Ok, entendido. Então, gente, ó, depois de lavar a mão, né, ainda como medida de prevenção, de proteção, né, a gente tem que vestir e remover a luva de forma correta, tá certo? Se a gente tivesse aí ao vivo, né, a gente ia mostrar tudo isso aí presencialmente, tá bom? Vamos lá. Olá! Hoje nós vamos aprender a calçar uma luva cirúrgica. Primeiramente, você vai precisar de um par de luva cirúrgica que corresponda ao tamanho da sua mão. Depois você vai abrir a parte de cima, de maneira que o conteúdo caia em um campo, estéril de preferência. Então, você vai abrir, depois de fazer a higienização das mãos, começando pela parte de cima, e depois você vai vir ao meio, de modo que você abra e deixe as luvas expostas. Primeiramente, você vai procurar a sua mão que você tem mais destreza. No caso, é a minha mão direita. Então, você vai pegar essa mão esquerda, a parte interna da luva direita e calçar a luva direita. Lembrando que a sua mão não pode tocar a superfície externa da luva. Então, depois que calcei a minha mão direita, eu vou tocar na parte externa da luva esquerda. De modo que fique dessa forma. Então, com o auxílio da minha mão direita, eu calço o lado esquerdo. Eu posso tocar agora com a luva direita a parte externa da outra luva, sem problema algum. Assim, você realizará seu procedimento cirúrgico ou qualquer que seja necessário. Após a utilização, você vai tirar a luva tocando a parte externa com a parte externa. E você pode pegar a sua mão que já está descalçada, tocar na parte interna da luva que já está contaminada. E assim está pronta para o descarte. Qual a diferença da luva cirúrgica para a luva convencional, né? A luva de procedimento. A luva cirúrgica, gente, é uma luva que ela tem uma gramatura mais grossa, certo? Ela é mais grossinha do que a luva de procedimento. A luva de procedimento ela é mais fininha, tá certo? E aí a luva cirúrgica ela tem uma peculiaridade. A luva cirúrgica ela sempre vai ser esterilizada, diferente da luva de procedimento. A luva de procedimento é uma luva que não é esterilizada, certo? Então, para você calçar essa luva esterilizada, você precisa de etapas que são fundamentais para que você não possa levar para o paciente alguma contaminação que está em você, certo? E aqui ela mostra como deve ser feito, tá certo? O legal seria a gente fazer isso presencialmente, que eu acompanhar vocês de um por um, como a gente fazer essa montagem, tá? Mas infelizmente a gente não tem como fazer, tá? Mas de qualquer forma eu vou mandar esses vídeos para que vocês tenham acesso, tá bom? E aí, gente, entendam, calçar a luva não substitui a lavagem de mão. Então tem que lavar a mão sempre antes de calçar a luva, tá certo? E removeu, eu particularmente também lavo minhas mãos, tá bom? Então, gente, o uso da luva não substitui o processo de lavagem de mãos, tá? O que deve ocorrer, no mínimo,
antes e depois do uso das mesmas. Tá certo, gente? Então, ó, antes de calçar a luva e depois de calçar a luva, lavem as suas mãos. Beleza? Então, essa é uma medida fundamental pra gente. Tá? E aí, ó, aqui é onde as meninas elas ficam chateadas comigo. Por quê? A gente tem que vedar, gente. É proibido, 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 tá certo? Qualquer tipo de adorno. O que é adorno? É tudo aquilo que está em volta da gente que não é nosso, tá certo? Então vamos lá, ó. Por exemplo, vou mostrar aqui para vocês, ó. Brinco é adorno, não pode usar, certo? Durante o trabalho de vocês, nem pensar em usar brinco, tá? Batom. Batom é um adorno, nem pensar em usar o batom, tá certo? Por quê? O batom, gente, ele é geralmente ele tem uma consistência, ele é feito através de uma gordura, tá? E a presença do batom no seu lábio vai permitir que os micro-organismos que estão ali circulando, tá? Através dos aerossóis, ele fiquem retidos no seu lábio devido à presença do batom, tá? E causem algum processo de contaminação cruzada que você vai falar, você vai engolir, entendeu? Você vai passar a língua, tá? Por isso que o batom é proibido, tá certo? Então, brinco é proibido, batom é proibido, colar é proibido, tá certo? Tudo é proibido pela norma regulamentar, tá certo? E aí, gente, outra situação, olha só, que as meninas adoram, isso que eu vejo direto também, ó. Os meninos não estão tendo problema porque geralmente eles vão de tênis, né? Mas olha aqui, ó. Os pés, gente, eles têm que estar cobertos pelo menos 2/3, certo? Ó, pelo menos 2/3. E daqui para cima, da parte que está exposta, tem que ter meia, tá? Então essa situação é para evitar problemas desse nível aqui, ó. Um acidente de trabalho com o pé cortante, tá? Porque quando você desnuda o peito do pé, né? Essa região de tarso e metatarso, né? Aí você está sujeito a cair qualquer coisa aqui e te contaminar, tá? Devido à punção de uma agulha acidental. Acreditaram? Isso acontece, gente. Isso acontece, certo? Não vai esperar acontecer para que você tome algumas alternativas preventivas que já tinham sido faladas, tá certo? Então, ó, proteção dos pés, tá? Sapato fechado com pelo menos 2/3 do sapato cobrindo o peito do seu pé, tá certo? E cobrindo o dedo também, tá? E aí tem que ter a proteção do dorso, né, ó? Tem que ter a proteção das pontas dos dedos, ó, para não ficar exposto, tá? Tem que ter a proteção do calcanho, porque essas sapatilhas também não protegem o calcanho, né? E tem que ter um solado antiderrapante. Esse é o correto, tá certo? Esse é o EPI correto, tá certo? Porque a gente tem que fechar, vedar esse local para que caso alguma coisa ela venha perfurar, ela não atravesse, tá bom? E aí o que é proibido também mais, né? Olha só, adorno, olha aqui um adorno, anel, ó. O que acontece quando a gente usa um anel, quando a gente vai calçar uma luva? Olha, a probabilidade disso acontecer é gigante, tá? Então não use nenhum tipo de adorno, tá certo? O que é proibido também, ó, fumar no ambiente, tá? É estritamente proibido fumar, tá certo? Outra coisa que é proibida, ó, se alimentar no local em que você está fazendo o atendimento. Olha só, aqui vocês têm, acho que vocês devem conhecer esse rapaz aqui, né? É um ex-BBB que é cirurgião plástico. Aí, ó, tem uma mulher aqui que está dando uma comidinha na boquinha dele, né? Mas ó, a gente entende, por mais que o procedimento seja longo, gente, isso não é o ideal, tá certo? Porque você está com o paciente no campo, na mesa cirúrgica, tá certo? Então você fazer isso aqui é contraindicado. Então essa colega aqui, ou enfermeira, ou técnico, ou auxiliar de enfermagem, ou até mesmo alguma médica, né? Não pode estar fazendo esse tipo de coisa aqui, certo? Porque não existe, gente, essa condição de você estar nos ambientes de jaleco. Isso aqui é para você, é uma contaminação certa, certo? E para os outros nessa condição que eu expliquei para vocês, tá? Bactéria para todo mundo, né, professor? É para todo mundo, da área da saúde, isso aqui, entendeu? Não, gente, isso aqui é para todo mundo, não adianta, certo? Deveria ser punido um profissional que faz isso aí. Hã? Deveria ser punido o profissional que faz esse tipo de coisa. Era para ter uma punição, mas tem punição prevista, entendeu? O problema é que os órgãos eles são muito omissos. Tem trabalhos publicados, cara. Tem trabalhos, artigos científicos publicados mostrando a quantidade, o nível de infecção hospitalar causado por problemas assim.
você vai para um refeitório. Olha só esse refeitório, gente. Tá todo mundo de jaleco, tá todo mundo jogando bactéria, vírus, fungo aqui para as comidas. Entendeu? Se ele não pensa nele, poxa, pensa pelo menos nos outros. Porque vai ter gente aqui que vai passar sem jaleco. E ainda assim, por mais que passe com jaleco, ele vai se contaminar. Porque sempre tem aqui jogando micro-organismo para cá, para as comidas, entendeu? Então, meninas, já sabem, né? Nada de adorno, viu, doutoras? Isso aí, no dia que a gente estiver fazendo estágio, vai ser uma cobrança ferrenha, viu? Então, gente, a norma regulamentadora 32, ela fala um pouquinho sobre essa questão da integridade dos colchões, colchonetes e estofados como um todo na área da saúde, certo? Então, gente, é extremamente proibido a gente ter uma situação dessa que a gente está vendo na foto, um estofado furado, rasgado, nessas condições, certo? Infelizmente a gente ainda vê aí nos hospitais, nas clínicas, né? Mas é proibido, tá certo, gente? Por quê? Porque essa superfície, ela tem que ser uma superfície impermeável e lavável, tá? Por quê? Porque essa condição de ser lavável, ela permite que a gente faça um controle, faça uma desinfecção no local, faça um controle de micro-organismos, né? E impeça aí a condição de infecção cruzada, tá certo? Então é estritamente proibido a disposição de furos, de rasgos, de sulcos ou reentrâncias nesses colchões, lençóis ou estofados dentro do ambiente hospitalar, certo? Bom, aí a gente vem para as vacinas, né? A vacinação, tá certo? A vacinação, que é um utensílio extremamente importante, que é uma situação extremamente importante para a gente, tá? Porque a gente tem que manter, gente, a gente sempre está em constante contato, gente, direto, micro-organismo direto em contato, certo? Então a gente precisa estar vacinado de forma competente, tá certo? Para que a gente não quando a gente entrar em contato com esse micro-organismo, não manifeste nenhuma doença, tá? Então, existe algumas vacinas que são obrigatórias para a nossa realidade enquanto profissionais da saúde, tá bom? Então, a gente tem aqui um exemplo dela, né? É o tétano, a difteria, a hepatite B, tá certo? E pelo menos essas três aqui, elas têm que ser dadas gratuitamente dentro do serviço de onde você trabalha, tá? Dentro do local onde você trabalha, tá certo? Então, para a área da saúde, tá? Essas vacinas, elas têm que ser ofertadas de forma gratuita dentro do ambiente ao qual você está fazendo parte nos processos de trabalho, tá bom? E isso tem que estar lá registrado, ó, lá no PCMSO, lembra? Naquele documento que eu mostrei para vocês, lá tá o registro das vacinas que a gente tem que tomar, tá bom? Mas vamos aqui. Professor, Oi. onde eu trabalho e já trabalhei em outros lugares, em outras empresas, eles sempre fazem, o pessoal da área da segurança e da saúde das empresas, esses programas, campanhas onde eles levam os agentes até o canteiro de obra ou a empresa para fazer essas imunizações e essas vacinas em todos os trabalhadores. Pronto, é uma forma de parceria, né? Como a empresa ela é obrigada a ofertar, no caso da construção civil, ela é obrigada a dar a antitetânica, né? Então ela acaba fazendo uma parceria com o próprio governo do estado, ou Secretaria Municipal do Estado, né? Para poder trazer essa imunização para os funcionários, né? E é bom para os dois. O funcionário ele fica vacinado e o estado e o município conseguem atingir a empresa fica resguardada, né, quanto a esse ponto também. Como? A empresa fica resguardada quanto a esse ponto de ter um colaborador que poderia estar ali irregular, mas a partir do momento que é feita essa campanha, essa parceria, ela normaliza o que é pedido no PCMSO. Exatamente. Então essa condição, ela permite que a empresa ela fique, como o colega falou, fique resguardada, né? E ainda permite que a prefeitura ela atinja os objetivos de cobertura daquela vacina, né? A cobertura vacinal, né? Então ajuda os dois, né? E com um objetivo único, o objetivo de proporcionar segurança para aquela pessoa, tá bom? Isso. E aí, gente, ó, a gente tem um calendário de vacinação, né? Ó, a gente tem uma das principais, tá, gente? É a hepatite B. Todas são importantes, tá certo? Mas a hepatite B, gente, é uma doença em que ela ataca o fígado, tá? Todos já devem
conhecer, né, a hepatite, já deve ter escutado falar pelo menos, tá certo? A hepatite é uma inflamação que acontece, inflamação aguda ou crônica, que acontece no nosso fígado, tá? E ela pode ter vários tipos de vírus que podem induzir a hepatite, né? A gente tem o A, B, C, D, até o E já, tá certo? E a hepatite B, gente, ela é uma hepatite que é grave, tá certo? Porque ela realmente destrói todo o fígado se você não tiver uma condição de investigação investigação rápida do caso, tá? Aí você apresenta alguns sintomas, tipo icterícia, que é aquele amarelidão, né, na palma da mão, no olho, né? Você não consegue metabolizar mais algumas drogas, você não consegue produzir mais alguns constituintes que é necessário para poder fazer a digestão do alimento, né? Enfim, é uma série de problemas que vai resultar na falência do órgão e vai induzir a morte, né? E a hepatite B, gente, ela não tem uma cura, tá certo? É difícil, olha, é complicado você pegar uma hepatite B e você se manter ali com os níveis baixos de vírus, tá certo? No organismo. Então, gente, essa dose de hepatite B você tem que tomar 3 doses, tá? Então, tem que tomar uma dose hoje, tá certo? Tomou uma dose hoje, aí você tem que tomar a terceira com um intervalo de tempo, tá certo? Então, tem que tomar, a segunda com um intervalo de tempo. E esse intervalo de tempo tem que ser aproximadamente ali de um mês, tá? A segunda dose, um mês depois da primeira, tá certo? E aí, depois da segunda dose, aí você vem para a terceira dose. A terceira dose tem que dar ali no período de 5 meses depois da segunda dose, certo? Então, gente, ó, se você perder alguma dose dessa, você tem que voltar para fazer do zero, certo? E aí, você fez a primeira dose, a segunda dose um mês depois e a terceira dose 5 meses depois da segunda. Devo ficar tranquilo? Não, tá certo? Porque você tem que fazer o teste para ver se realmente você está imunizado. Porque existem pessoas, gente, que por mais que elas sejam vacinadas à hepatite B, elas não conseguem se imunizar, tá? Isso é uma situação em que a medicina ainda não conseguiu explicar por que algumas pessoas elas não se imunizam para a hepatite B mesmo tomando as vacinas, tá certo? Então, por isso que depois de você feito essas 3 doses, a primeira, a segunda, um mês depois e a terceira, 5 meses depois da segunda, você tem que fazer o teste sorológico para tentar identificar se você está realmente imune ou não, tá? E existem algumas pessoas que não conseguem fazer a imunização, mesmo tomando essa vacina de hepatite B várias vezes, fazendo esse processo várias vezes, certo? Aí um outro exemplo, gente, é a influenza, né? A influenza, ela é uma vacina que tem a periodicidade anual, tá certo? Então, todo ano a gente tem que tomar a influenza, tá? E aqui, além da influenza, né, a gente tem a H1N1, que foi começado o primeiro programa da H1N1 de vacinação, calendário de vacinação, foi ano retrasado, eu acho. Acho que foi ano retrasado. Aí a gente tem a tríplice viral, né, que é uma dose intramuscular, uma dose única, né? A tríplice viral, gente, é uma vacina que vai cobrir, olha, o sarampo, tá? A rubéola e a cachumba, tá bom? Então, é uma dose única intramuscular. Não precisa tomar isso anualmente, não. Tá? Você tomou uma vez, aí você já garante essa imunização aí, tá certo? Aí a gente, além da tríplice viral, a gente tem a dupla tipo adulto, que é a DT, né? Então, são 3 doses intramuscular, tá certo? Essa vacina. Entre a primeira e a segunda dose, gente, tem que ter um intervalo de 2 meses, tá certo? E aí, depois dessa segunda dose, né, tem que ter um intervalo entre a segunda e a terceira, ali de pelo menos ali uns 4 meses, tá certo? Para poder a gente fazer essa imunização, tá bom? Toda vida que você faz esse esquema para DT, gente, você tem que ir, que é a dupla tipo adulto, né? Você tem que fazer esse processo novamente a cada 10 anos, tá? Você tem que renovar isso aí, fazer um reforço, tá bom? Inclusive eu acho que eu já tô com 9 dessa DT, vou ter que tomar outra. Você sempre tem que estar atento, tá? Aí a gente tem pneumocócica, né? Que é uma dose única.
a hepatite A, que são 2 doses, né? Um intervalo de 6 meses entre as doses, tá certo? Tem a meningocócica conjugada C, que é uma dose única, tá? E a varicela, que é a catapora, tá certo? Então, gente, ó, a gente tem que obedecer a esse calendário vacinal, ó. São, ó, 4, com mais 4, 8, né? Então são 8 vacinas que vocês sempre devem estar com elas em dias, tá certo? Tem umas que é anual, tem outras que é dose única, tem outras que se repetem a cada 10 anos. A vacina pro tétano, gente, é a cada 10 anos, tá certo? Só para vocês ficarem bem registrado isso na cabeça de vocês. Agora sim, se você estiver trabalhando lá no hospital, certo? Você se acidentou, um acidente perfluorocortante, por exemplo, tá certo? E você não lembra se você tomou, se você não está com cartão e não lembra se tomou a antitetânica, não tem choro nem vela, tome logo, tá certo? Até porque é protocolo dos hospitais. Se o paciente não lembra, tá certo? Tem que tomar a antitetânica, ok? Tranquilo? Por isso a importância do cartão de vacina atualizado, né, professor? Exatamente. Porque aí você sabe se realmente tomou ou não, entendeu? E isso já ajuda. Tanto é que nas empresas onde eu trabalho, já trabalhei, também é exigido com a documentação para a contratação uma cópia do cartão de vacina atualizado. Uhum. Tá vendo a importância? Justamente para poder ter esse acompanhamento. Tá vendo a importância? Então, gente, ó. Caso venha acontecer algum incidente, ter lá a certeza de que o colaborador está imunizado. Exatamente. Entendeu? Então, assim, tem a grande maioria dos hospitais, certo? Quando você se acidenta, se você não sabe que tem com toda a certeza que você está imunizado para tétano, você toma logo, tá bom? Então já bota isso na cabeça. Isso acaba se estendendo também para paciente. Às vezes o paciente chega com algum acidente, algum trauma, né? Que envolve ali alguma condição suspeita de tétano. A gente nem pergunta pro paciente, já vai logo dando a antitetânica, tá bom? E aí, gente, ó, a gente viu o risco biológico, né? A gente viu o risco biológico, passou ali um pouquinho sobre o que a NR32 fala sobre o risco biológico, né? E aí a gente finaliza, tá? Ela fala outras coisas, mas que pra gente o importante é que a gente sedimente essas informações bem, tá? E as outras informações, quando vocês forem ler a NR32, elas sirvam de base e apoio para que justifique essa nossa conversa que a gente teve hoje, tá bom? E aí a gente vem para o risco químico, tá? Então, ele vai falar lá na NR32, gente, quanto à utilização de produtos químicos, como que a gente deve fazer, entendeu? Como que a gente deve se comportar diante a esses produtos químicos, o que a gente não deve fazer e o que a gente deve fazer também, tá certo? Então, gente, tem lá na NR32 a seguinte situação, ó. Deve ser mantida a rotulagem do fabricante na embalagem original dos produtos químicos utilizados em serviços de saúde. Gente, isso é extremamente importante. Se a vigilância sanitária chegar e ver um recipiente lá no seu ambiente de trabalho que está sem o rótulo identificador, pode esperar que é multa na certa, tá? Porque como é que você vai garantir que aquilo que está ali dentro é o que realmente você está me dizendo? Entendeu? E isso, o rótulo, gente, é um sinal de comunicação entre as pessoas. Você não pode tirar o rótulo porque acha que vai lhe atrapalhar, vai molhar e vai rasgar. Não. Geralmente os rótulos de componentes químicos, eles tendem a não rasgar, entendeu? Geralmente eles têm uma textura mais plastificada, né? Então, gente, os rótulos, mantenham os rótulos no local, porque ele vai dizer o que é, a validade, como usar, o que tem lá dentro, entendeu? Então é extremamente importante que se mantenha esses rótulos, certo? E aí, sempre que possível, gente, sempre que possível, certo? Mantenha essa situação de organização, tá? dos componentes químicos, do que você está utilizando, de forma visível para que outras pessoas, tá, possam, quando chegar lá, ver o que foi organizado e o que está sendo usado, tá certo? Porque a pior coisa do mundo é você perder tempo nos fluxos de trabalho porque as coisas estão desorganizadas, tá? Então mantenha sempre a organização, tá, gente? E uma coisa muito importante, ouça o que eu estou dizendo para vocês.
não façam nenhum tipo de fracionamento de produto químico, ao menos que você saiba o que está fazendo, né? E realmente seja indicado fazer esse fracionamento, tá bom? Tipo, fracionamento de medicação, tá? Você tem que saber o que você está fracionando. Outro exemplo, fracionamento de detergente, por exemplo, tá? Eventualmente a gente vai ter que estar fazendo esse fracionamento ou então manipulação dele puro para poder fazer a higienização do local em que a gente está, tá certo? Então, esse fracionamento ele tem que ser orientado, não é de qualquer jeito, tá certo? E outra coisa, gente, não tira a etiqueta, tá? Não tira a etiqueta. E uma informação importante também, gente, é de não reaproveitar os utensílios, tá certo? Os recipientes. Porque, gente, geralmente os utensílios os recipientes na área de saúde, eles têm um formato em que você olha e já sabe que aquele produto é aquele ali, certo? Se você for aproveitar o recipiente, primeira coisa que acontece, você não tem mais o rótulo, certo? Outra coisa que é bastante importante que você não deve esquecer, gente. Se for querer aproveitar o recipiente, você não sabe o que aqui tinha ali dentro, entendeu? Então pode ser que quando você colocar outro produto químico ali, aquelas duas substâncias reajam e causem uma reação química de certa forma perigosa para você, tá? Porque pode formar um gás, você pode inalar o gás, tá? E aí, gente? A gente já está finalizando aqui, tá? Mas aí, ó, o que a gente deve fazer, né, em caso de procedimento, em caso de acidente de trabalho, certo? Eu já vi muita coisa acontecendo, certo, gente? O pessoal se acidentando com o perfil cortante, chorando, horrores, tá? Ai, meu Deus do céu, me acidentei e agora o paciente não está aqui, como é que eu faço? Eu vou morrer, vou pegar AIDS, eu vou contrair hepatite. Eu disse, calma, tá? A gente tem os protocolos, cada local, gente, tem o seu protocolo, tá? Para ser seguido diante de um acidente de trabalho, tá? Independente do trabalho que você exerça, naquele ambiente é para ter um protocolo de acidente de trabalho, para você seguir, certo? Mas a grosso modo, tá certo? E resumindo as etapas bastante, tá certo? Você tem que seguir o quê? A primeira coisa, avisar imediatamente ao chefe do setor, primeira coisa, tá certo? E aí você deve gerar as comunicações de acidente de trabalho do serviço médico da empresa. E aí, para você fazer essa comunicação, você pode fazer até 24 horas do acidente ocorrido, certo? E aí, depois disso, você procura o atendimento médico especializado para o referido acidente, tá? Agora sim, gente, você se acidentou, vamos supor, na construção civil, né? Você teve amputação de um dedo. Você vai comunicar o acidente para a empresa? Você vai pegar o telefone, estou com amputação de dedos, olha, eu me acidentei aqui, meu dedo caiu. Não vai, né? Então você vai deixar outra pessoa, geralmente o cipeiro, né? Todo mundo já sabe, quando tem um acidente todo mundo já sabe. Então, essa condição pode ser avisada para o cipeiro e o cipeiro fazer essa notificação lá no serviço médico do trabalho ao qual você está fazendo parte. O técnico de segurança toma os procedimentos necessários. Isso. Aí o técnico de segurança ele faz todo a equipe, né? Porque geralmente tem mais de um técnico de segurança no local de trabalho. E aí um acompanha... Até o envio da CAT, né, professor? Isso, aí, é exatamente isso aí. Aí um acompanha você, não necessariamente existe a obrigatoriedade de acompanhamento do acidentado, certo? Mas é razoável que a empresa vá. Algum representante da empresa acompanhe, tá certo? Então, no meu caso, enquanto eu era coordenador de um serviço de saúde, os acidentes de trabalho, sempre o cipeiro ia junto, certo? Para poder dar apoio emocional, inclusive, né? Saber que a empresa tá ali e tal, junto, né? Sempre observação. Aí, essa comunicação, gente, de acidente de trabalho, vai me gerar uma documentação interna, que é para conhecimento do Ministério do Trabalho e da Saúde, que é a CAT, tá certo? Essa CAT é a comunicação de acidente de trabalho. Ela vai dizer para o Ministério da Saúde que houve esse acidente, ele vai registrar lá, tá certo? Porque é obrigatoriedade, é obrigação das empresas comunicarem esse acidente, tá certo? E aí, depois disso tudo, né, tem que procurar atendimento médico especializado para o referido acidente. O que é mais comum, gente, na nossa área da saúde é acidente com pérfuro cortante, certo? Porque eventualmente a gente o nosso dia a dia,
tá certo? É manipulação de agulha, certo? Manipulação de bisturi, manipulação de tesoura, manipulação de serra para cortar gesso, tá? Enfim, os mais diversos tipos de de instrumentos perfluorocortantes é o nosso dia a dia, tá? Então, eventualmente pode acontecer uma perfuração, um rasgamento de tecido, tá certo? Enfim, pode acontecer algo dessa natureza, tá bom? E quando isso acontece, gente, a gente tem um protocolo a seguir, tá? E esse protocolo ele envolve o atendimento rápido, tá certo? Para quê? Para que a gente seja atendido de uma forma em que a gente consiga fazer os testes que são solicitados depois de um acidente com algum material biológico, tá? E esse teste, ele nos dê algumas respostas, tá? No tempo preciso, para que a gente possa ou não fazer uso de algumas medicações. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Estão vocês aí, certo? Fazendo o acesso para um acesso venoso para colocação de um soro, por exemplo, certo? Para correr o soro, tá? E aí, por algum motivo, você se perfura. O que eu devo fazer, tá? Comunicar. Gente, por favor, comuniquem. Tem gente que se fura e acha que não é nada, tá certo? Não estimulem o sangramento, tá certo? Não estimulem o sangramento, tá? Comuniquem que houve um acidente de trabalho perfluorocortante e aí a empresa vai guiar você como que você deve fazer, porque cada empresa tem o seu protocolo, tá? Mas geralmente em casos de acidente perfluorocortante, o nosso destino é o Hospital São José, certo? Nosso destino geralmente é esse, tá? Por quê? Porque aqui do nosso estado é o hospital de referência para doenças infecto-contagiosas, tá? E a gente não sabe se o paciente que a gente fez a punção e a gente se perfurou, né, com a mesma agulha, a gente não sabe se ele tem hepatite, a gente não sabe se ele tem AIDS, a gente não sabe se ele tem qualquer outra doença infecto-contagiosa. Então, gente, a gente tem uma janela imunológica aí de 2 horas, tá certo? O tempo de 2 horas para que a gente possa ir para o hospital, tá certo? Fazer os exames de sangue e iniciar um protocolo de acidente de medicação para acidente perfluorocortante, tá? Que a gente vai tomar todas as drogas, tá? Por um mês de pacientes que fazem o uso dessa droga, que são os pacientes que são portadores de HIV, tá certo? Então, esse coquetel de drogas a gente tem que tomar por um mês para poder impedir, caso o paciente tenha alguma coisa que ninguém sabe, né? Às vezes nem sempre o paciente está lá para poder a gente ir junto com ele, porque ele precisa ir também. O aconselhável é que ele vá junto para ele fazer o exame e você fazer o exame, entendeu? Para ver se se ele tem alguma doença nesse nível, né? E aí você toma essa medicação, tá? Para evitar algum tipo de contaminação por HIV. E aí, okay, gente, como que a gente deve proceder, né? Dessa forma, tá? Mas eu entendo que quando você se acidenta com um perfluorocortante, tá? Você tem de preferência, se você souber de quem é aquela agulha a qual você se perfurou, você tem que comunicar para o paciente, né? Dizer que houve um acidente perfluorocortante, mas com o protocolo da instituição. O ideal é que ela vá pro hospital junto com você, né? É claro que se você estiver dentro, né, gente, de um hospital, não faz sentido você sair de um hospital para ir para outro, né? Se você estiver trabalhando dentro de um hospital desses que tem um suporte de atendimento para situações dessas, vocês não vão sair de lá para ir para o São José. Eu falo isso porque às vezes a gente está numa clínica pequena, né? Às vezes a gente está numa coleta de sangue, né? Em uma clínica dessas de coleta, né? Pode acontecer. O ideal é que o paciente vá para ele fazer o exame e você fazer o exame, tá? E aí a gente tem esse tempinho de 2 horas para poder ser atendido e já começar a tomar a medicação, tá certo? E aí, gente, vamos praticar, né? Pra gente finalizar. 2 questõezinhas aqui para deixar a gente um pouco mais prático nessa situação de NR32, né? Vamos lá, 4 minutinhos aí para resolver isso aí, vamos lá. O que ele pede aqui, gente? É a definição de risco biológico, né? Como eu falei para vocês logo lá no começo, né? Ele pede, gente,
que aqui, vamos lá, vamos ler aqui, ó. Considera-se risco biológico a probabilidade da exposição ocupacional a. Ele pede aqui quem que faz parte dessa condição de aumentar os riscos biológicos, né? Micro-organismo geneticamente modificado ou não, foi o que a gente viu, né? Lá no item E, de células, cultura de células, tá? Parasitas, toxinas e príons, tá certo? Todo mundo lembra que é prio, né? São estruturas, não são micro-organismos, mas são estruturas proteicas que podem causar uma alteração, uma resposta imunológica no organismo, certo? E aí o item correto é o item E, tá? Então percebam que os outros itens, ele faz uma mesclada aqui, né? Do que pode aumentar a probabilidade de exposição ocupacional, mas ele sempre deixa de colocar um ou outro, né? E a mais completa é o item E. Vamos cá para que isso aqui agora? Um auxiliar de enfermagem que trabalha terceirizado em regime de plantões no pronto-socorro sofreu ferida percutória, tá? Se de perfil cortante, tá bom? No dedo da mão direita, tá? Ao descartar seringa já utilizada em paciente ferido com arma de fogo. A contratada cumpre rigorosamente o programa de imunização ativa prevista na NR32. Olha só, essa informação é importantíssima. A empresa sabe que a contratada, ela cumpre rigorosamente o programa de imunização ativa, certo? Uma pegadinha. Pois é. Então, diante da situação apresentada, as providências cabíveis são... Vamos para o item B aqui, ó. Vacinação contra hepatite B? Hepatite B? Não. Se ela está com o calendário em dias, aqui já morre a questão, certo? Uhum. Vacinação antitetânica? Não. Ela não está com o calendário em dias? Aí, já morre aqui. Imunizada. Vacinação antitetânica já morre também na D. Vacinação contra o técnico? Não. Entendeu? Então, ó, só aqui, nessa informação, eu mato todas as alternativas, certo? Só fica quem? O item A, tá? Ó. Dispensa de vacinação contra tétano e hepatite B. Por quê? Porque ela está... Cumpre rigorosamente o programa de imunização. Curativo simples do local, né? Antibiótico terapia, porque faz parte do protocolo, tá certo? A emissão da CAT. Vocês lembram que é CAT, né, gente? Comunicação de acidente de trabalho, tá? Trabalho. No primeiro dia útil após o acidente e protocolo previsto, de acordo com o protocolo previsto pelo Ministério da Saúde. Certo, gente? Ficou claro isso aqui? Então observem bem, ó, se você sabe que está imunologicamente comprometido, sabe que está tudo bem direitinho, não justifica você tomar novamente uma dose de vacina, entendeu? Você só tomaria o protocolo se só tomaria as vacinas protocolares, né? Se você não soubesse se estava ou não imunizado, mas no caso, como está rigorosamente no programa de imunização ativa, então não faz sentido tomar vacinação novamente. Beleza? Ok. E aí, gente, a gente finaliza a aula de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo, tá? É um conteúdo que não é somente isso que eu falei pra vocês, tá bom, gente? Porque se a gente fosse falar de NR32, né, a gente ia passar aqui 2 dias falando, tá? Porque isso é um curso só de NR32, tá bom? E é fundamental que vocês conheçam essas normativas, tá? Então, gente, ó, esse é o conteúdo da aula de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham aproveitado, tem muito assunto para estudar, tá certo? Se apropriem da norma regulamentadora do trabalho, número 32, tá certo? Porque ela é que vai acompanhar vocês aí no dia a dia do trabalho de vocês enquanto técnicos, tá certo? Então, gente, sigam, tá? Sigam o protocolo direitinho, que a gente não tem problema, tá bom? E, gente, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Nunca se omitam diante de uma situação de trabalho ruim, tá certo? Porque isso vai gerar problemas para você, tá? Então sempre fique atento a essa condição de trabalho em condições que não te permitem executar um trabalho de uma forma satisfatória, tá? Porque nada justifica essa condição, principalmente a gente que é da área da saúde. E a gente está vendo aí condições complicadas relacionadas a não ter EPI, né? Para o combate aí do coronavírus, essas coisas todas aí que a gente acaba escutando, tá? E nunca se sujeitem a isso, tá certo, gente? Então, muito obrigado, tá, pela aula de hoje.